Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Cedrocast, onde a sua saúde é a nossa conversa. Eu sou a Ingrid Gomes e eu serei a sua apresentadora. Mas calma, eu não tô sozinha nessa, tá? Eu quero aqui apresentar para vocês ninguém mais, ninguém menos do que o Dr. Rossi Eric. Olá pessoal, é uma grande satisfação poder estar participando do primeiro episódio do Cedrocast, um podcast voltado para trazer informações de qualidade para a nossa população maranhense. É um prazer dividir a mesa com vocês. Direção, solta a vinheta aí. Galera, ano novo, vida nova, começo de ano é sempre meta, né, Rossi? Objetivo que são traçados. E eu não sei você, mas todo começo de ano eu tenho a mesma meta. Final de ano ali eu meto os 2 pés na jaca, o corpo todinho, e começo de ano eu quero mudar, eu quero praticar atividade física, eu quero voltar a ter alimentação saudável. Contigo é assim também? Quem nunca no final de ano não atola os 2 pés na jaca? E aí a gente recomeça, a gente volta a estabelecer as metas. E como tudo novo, tudo é um recomeço, por que não começar o ano de 2025 com uma super novidade do Laboratório Cedro, trazendo podcast para orientar a população. E vamos construir nossas metas. Não é porque você falhou já na primeira que a gente não pode tentar uma segunda e sempre estar recomeçando. É isso aí. E vamos lá, a gente trouxe uma pessoa muito especial aqui no nosso podcast para falar disso, né? Quem será? Quem será? Momento aqui, ó, momento de tensão. Tensão, a gente trouxe pessoal. uma pessoa muito especial para falar com vocês sobre essas metas, né? Sobre essas metas de ano novo, de vida saudável. Uma pessoa que é referência aqui. E não só aqui, acho que no Brasil todo, né, Rossi? É um cara que muito viajado, tem participação em vários cursos, tem uma formação exemplar, mas não só a formação. Você sabia que ele tem um exemplo pessoal para compartilhar com a gente? Sério? Seríssimo. Quem é? Quem será? Quem será? Apresenta pra gente, Rossi. Nada mais, nada menos do que o Dr. Tiago Menescal, médico ortopedista e médico do esporte. Por favor, Dr. Tiago, a palavra é com você, se apresente, fale da sua formação, para que a gente inicie esse bate-papo aqui. Obrigado, meus amigos. Obrigado, Ingrid. Obrigado, Eric, pelo convite. É um prazer estar fazendo parte dessa mesa seleta aqui no primeiro programa. Fico lisonjeado pelo convite. Eu sou o Dr. Tiago, sou ortopedista e médico do esporte. E boa parte da minha vida vocês começaram a introduzir, né? Eu, desde cedo, fui uma pessoa que sofri com obesidade. Sei o quão difícil é tratar, né? E principalmente manutenção de peso. E como muitos, sempre tive esse problema, né, de deixar para depois, virada de ano, uma vida nova. E a gente sabe que metas, objetivos já começam o quanto antes, né? E nada melhor do que começar 2025 já mudando e aproveitando esse ano para, de fato, tirar esse projeto do papel e se tornar uma realidade. E parabéns aqui pelo esse empreendimento, por esse espírito empreendedor aqui de vocês, de estar começando esse podcast, que tenho certeza que vai ser um sucesso aí para muitos e muitos anos. E eu tô aqui para fazer algumas provocações saudáveis, científicas e às vezes filosóficas até. Vamos lá. Então, pra gente iniciar nosso bate-papo, vamos fazer uma primeira perguntinha, leve assim? Vamos. Pra começar, né? O que a gente pode considerar hoje como bem-estar, qualidade de vida? O que significa isso em termos gerais para que as pessoas possam pensar assim, será que eu tenho uma qualidade de vida? Será que eu estou em direção ao bem-estar? Bem-estar, cara, eu penso muito em equilíbrio, tá? É você equilibrar todas as áreas da sua vida de uma forma que você se sinta feliz, se sinta útil, se sinta produtivo. Então não adianta você focar, por exemplo, na parte profissional e esquecer a parte da saúde. Focar na parte de saúde, eu sou um médico do esporte, eu pego muito atleta que tem uma demanda de treino 4, 5 horas e esquece da parte familiar, da parte profissional. Então eu penso muito em saúde, qualidade de vida e bem-estar
um equilíbrio entre a sua família, um equilíbrio entre a sua saúde, um equilíbrio na parte profissional e na parte espiritual. Eu acho que o mais próximo disso vai fazer com que você tenha uma vida plena. Ingrid, você gostou da definição assim, em uma palavra? Equilíbrio. Equilíbrio. Gostei. Eu acho que, assim, resumiu bem, assim, o que Mas que eu acho seria que é o conceito. muito difícil no dia a dia. É muito difícil buscar esse É equilíbrio, muita né? correria, como o doutor falou, né? A gente, às vezes, prioriza só uma coisa, principalmente o trabalho. E a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Para levar uma vida mais saudável. E, doutor, assim, essas metas de ano novo, né? Que todo mundo coloca aí, a vida saudável, começar a atividade física. O senhor acha que tem, assim, alguma atividade física principal que todo mundo pode fazer? Ou é algo específico? Uma pessoa não tem que praticar esse esporte, não pode fazer isso com tanta intensidade. Como é que a gente consegue levar isso? Eu acho que são etapas, né? Uma pessoa sedentária, a partir do momento que ela toma a decisão de começar a fazer atividade física, já é um mérito dela. Então ela não pode começar a fazer uma atividade física comparando com outra. O grande problema dessa geração é que as pessoas não querem iniciar um processo do começo. Ela já começa se comparando com amigo, com amiga, que, sei lá, posta foto no Instagram, que mostra que tem pódio. Então a pessoa entender o estado inicial dela e começar pelo básico. Começar, sei lá, se faz sentido para ela uma corrida, se faz sentido para ela um exercício de musculação, começar com o básico e logo em seguida procurar ajuda de profissionais, né? Fazer um check-up cardiológico, ver se não tem nenhuma predisposição a ter nenhum problema cardiológico, ver como estão os exames laboratoriais para ver o que a gente pode ajudar para que esse processo seja melhor e mais eficiente. Então é começar pelo básico, entender que a jornada da saúde, da evolução física, começa do básico e conforme você vai melhorando, se adaptando, você vai melhorando sua resistência, sua capacidade física. Com isso, você vai melhorando o seu físico também. Ótimo. E assim, tem uma frasezinha que fala que a saúde ela começa de dentro para fora. Muita gente usa isso nas redes sociais, etc. E a gente falou das metas e das atividades físicas, mas às vezes a pessoa começa estabelecendo metas assim audaciosas, né? Eu vou cortar tudo da minha alimentação. Aquele 880, né? 880, pesa nas metas e aí vem o fracasso. Aí como que a pessoa lida com isso? Como que a pessoa adquire um novo hábito, principalmente aqueles que estão vindo de um longo processo de uma vida sedentária com baixa qualidade de vida, como que ela pode resetar isso para começar algo dinâmico, mas que seja compatível com o estilo de vida Como é que ela dela? consegue se empolgar de novo, né? Como é que ela consegue ter esse ânimo para começar mesmo, de fato? Eu costumo dividir no consultório com os meus pacientes, a gente traçar metas a curto, médio e longo prazo. Então, metas a curto prazo, a gente começa a mudar um pouco o estilo de vida, o padrão alimentar. Não adianta uma pessoa que sempre comeu fast food, besteira, sempre teve hábitos alimentares inadequados, você querer botar igual uma pessoa que, já está acostumada, só comer o frango, a batata doce, o brócolis. Isso, se eu passar para ela, não vai ser sustentável. Exato. Então, a gente tem que passar metas a curto prazo que sejam sustentáveis e fazendo pequenas mudanças na rotina que vão fazer com que ela melhore tanto a parte física quanto a parte mental. Porque comer a gente sabe também que é um hábito cultural, né? Muitas pessoas têm prazer na comida. E introduzindo aos poucos a atividade física, fazer com que a atividade física vai fazer com que ela tenha um autocontrole da percepção de prazer. Então, quando a gente faz exercício, a gente começa a aumentar nossos níveis, né, de alguns neurotransmissores, dopamina, serotonina, endorfina, que vão fazer com que no momento que ela tiver a oportunidade, sei lá, de tomar um sorvete, comer uma sobremesa, vai ser menos difícil ela falar não. Então ela vai conseguir ter aquele autocontrole. Então a importância de começar a introduzir atividade física na rotina dessa pessoa, mostrar para ela que a atividade física atua como se fosse um remédio. Né? Eu até brinco, né, nos meus posts, remédio do dia, porque eu considero de fato a atividade física um remédio. É mais tranquilo você controlar a sua alimentação quando você tem a rotina. Entender também a importância da hidratação, né? Muitas pessoas que têm o hábito de comer muito, às vezes é porque estão desidratadas. Às vezes troca a água pelo refrigerante, né? Também. Um grande ponto para a gente tirar o refrigerante da rotina da pessoa é fazer com que ela se hidrate ao longo do dia. Porque como ela está desidratada, a partir do momento que ela começa a consumir alimentos com carboidrato e sal, ela vai ficar mais desidratada e ela vai precisar daquele líquido,
E aí, como ela está acostumada já com refrigerante, é o gatilho. É mais fácil, é o gatilho. É o gatilho para ela ir pro refrigerante. E como a gente está com um médico do esporte, eu vou explorar um pouquinho, né? Vai Vamos que lá. muita gente está aí na expectativa de decidir que tipo de atividade física vai começar. Eu vou fazer uma pergunta provocativa. A atividade física é para todo mundo? Primeira pergunta. Segunda, o esporte que eu escolher dedicar, realmente ele é para mim ou eu preciso de uma avaliação de algo que fique melhor adequado para a minha condição daquele momento? Como que você aborda isso no consultório de maneira geral? Então vamos lá. Em relação à primeira pergunta, a atividade física é para todo mundo, tá? Salvo raras exceções, a atividade física vai desde a criança, sei lá, 2, 3, 4 anos, que já tem aquela atividade recreacional, até o paciente com uma demanda mais baixa, um senhor, uma senhora que é muito comum no meu consultório, eu sou cirurgião de quadril, uma pessoa que foi sedentária a vida toda, chega comigo com artrose de quadril, uma artrose avançada, ela precisa passar por um procedimento cirúrgico e a partir daquele momento eu começo a introduzir a importância da atividade física dela. E ela começa a melhorar não só a questão funcional do quadril dela, mas também como a vida em si, porque eu começo a introduzir, antes de operar, eu já começo a orientar essa paciente que para a cirurgia ser boa, né, ter um resultado que a gente busca, ela precisa melhorar a alimentação, precisa já começar a fazer fisioterapia para começar a fortalecer aquela musculatura, diminuir resistência insulínica para que o procedimento cirúrgico em si seja eficiente. E ela vai percebendo as melhoras físicas, emocionais e familiares naquele momento, e isso começa a fazer sentido para a vida dela. Então ela começa a perder peso, começa a ter o hábito de se exercitar. Autoestima também, Autoestima. né? Então a gente começa a mudar a vida desse paciente. Então, em relação à primeira pergunta... E assim, uma dica já para o pessoal aí anotando as coisas, né? A educação física, a atividade física é para todo mundo. Todo mundo. Né? Agora vamos para a segunda pergunta, que é para saber se... eu gosto de vôlei. Será que eu posso praticar vôlei? Eu quero começar, mas eu vou começar com uma corrida. Ou então eu vou começar num crossfit. Será que é a atividade adequada para você iniciar naquele momento? Isso é ideal para mim? A gente leva em consideração 2 fatores. Primeiro, a vontade, a aptidão desse paciente, né? Então, se você gosta de jogar vôlei, não tem porquê eu falar, não, você não vai jogar vôlei, você vai jogar basquete, você vai correr, né? Então, eu vou levar em consideração a vontade do paciente, o que faz sentido para a vida desse paciente. E eu, como médico, avalio a questão funcional. Esse paciente pode jogar vôlei? Ele está com artrose no joelho? Ele sente o tornozelo quando ele aterrissa? É um impacto, né? Então, se esse paciente não tem contraindicação, seja ortopédica, cardiológica, para fazer a atividade que ele gosta, que faz sentido para a vida dele, eu libero ele fazer a atividade que ele gosta. Por quê? Porque isso vai fazer com que ele tenha a disciplina de continuar fazendo. Isso. Tá? É muito comum os esportes da moda, né? Por exemplo, agora está na moda corrida. Eu, por exemplo, eu sou um cara que eu pratico corrida eventualmente, mas uma rotina de corrida diariamente para mim não faz sentido. Então eu não corro. E não é porque corrida faz mal, é que para mim é gosto pessoal. Eu não gosto de praticar corrida todo dia. E tá tudo certo. Sim. Então a gente leva em consideração esses 2 fatores. O gosto pessoal da pessoa e se ela tem ou não alguma contraindicação para aquele determinado esporte. Então, segunda dica. É para todo mundo. Levar em consideração o gosto pessoal e se tem alguma contraindicação para aquele esporte, né? Mas minha amiga Ingrid, tem 1 metro e quanto? Lá vai, né, Ross? Tem que Lá fazer. vai, né, Ross? Eu tenho que fazer a 1,63, piadinha do momento, né? Eu tenho 1,63, por favor. Com salto ou sem salto? Sem salto, sem salto. Com salto eu fico mais alta, gente. Calma, que isso? É só meu tronco que ele é um pouquinho menor. E ela joga vôlei. Jogo vôlei. E É algo qual que a eu ia posição? comentar agora. Ponta. Gente, olha o bullying comigo. Jogo vôlei de praia, então eu sou tudo. Tá achando que eu sou pouca coisa. Vôlei de praia se identifica, né, com o perfil, porque tem que ter agilidade. Isso. Agilidade é até mais importante do que a estatura no vôlei de praia. Caixinha, ó, o Opa. croque aqui, ó, com licença, que eu sei Desculpa aqui aí. das coisas, Ross. Foi mal. Só no totó, né? Só Mas- que eu veio a altura, não dá o pulo, meio centímetro. Aí eu, croque. Mas fala pra gente assim, já se lesionou alguma vez? Já, é algo que eu até ia falar, Rossi, realmente.
sobre atividade física e bem-estar, né? Alguns anos atrás, eu era muito magra. Antes que vocês me julguem, gente, dizendo que eu já sou magra... Ela nem doa sangue, tá? Eu Porque era ela mais não tem magra. o peso ideal ainda pra doar sangue. Assim, Eu o era peso. mais magra ainda, porque eu sofria de alguns problemas psicológicos, realmente, né? E aí, tem aquela questão, doutor, que eu não sentia fome. Eu não sentia fome. Tem aquela pessoa que come demais. Eu e posso aquela passar um pessoa que pouquinho come da minha demais. pra ti? Tu ainda está sofrendo desse problema? Né? Não, tô mais não, eu melhorei. Se quiser também eu passo um pouco Eu da minha. melhorei. E aí eu tive toda uma ajuda de psicólogo, nutricionista, né? Importante. Atividade física. Mas eu fui uma pessoa que eu nunca gostei de academia, né? Só que eu tinha que fazer porque eu precisava da musculação Eu também. costumo dizer que a musculação é a base. Né? A Sim. musculação é a base para todo esporte. Então, quando a gente treina musculação, a gente está treinando o tecido muscular, a gente está fortalecendo o tecido ósseo, as estruturas ligamentares, capsulares, tudo fica mais rígido, né? Fica mais estruturado. Com isso, gera menos impacto para as articulações em si, um ombro, um joelho, um quadril. Então, musculação, se a gente for dividir em importância, eu falo que a musculação é a base para todos os outros esportes. Você pode não gostar da musculação, mas faz porque é importante, pelo menos umas 2 vezes na semana. Eu fazia porque era Exatamente. importante, mas eu sempre gostei de esportes que eu pudesse fazer em conjunto, sabe? Com outras pessoas. E aí eu me encontrei no vôlei de quadra. Só que eu não sei se era o tênis, sou eu mesmo, mas eu comecei a sentir canelite, né? Dor realmente. E o impacto. Mensagem. Eu troquei de tênis, troquei de família e nada. E eu fui pro vôlei de praia, pro vôlei de areia. E melhorou. Não sei se é algo psicológico meu, porque o pessoal diz que às vezes é mais impacto, né, na areia. Aí acabou a canelite. Mas E o que- o ombro mas, foi assim, com Deus. Canelite? Que termo é esse? De onde que vem esse termo, canelite? O que é isso? Eu não sei, assim... Será que todo mundo aí sabe o que é canelite, pessoal? Momento aqui, consulta Momento gratuita. Consulta gratuita. 0800 aí na conta do 0800. Thiago Menescal, hein? Eu acho que esses últimos 2 meses foi a patologia que eu mais atendi no meu consultório. Eu ia chegar nesse momento. Saber qual é a queixa principal dos praticantes de esportes ou atividade física que chega até você no consultório. Geralmente, a canelite se dá, né, por excesso de carga na região da tíbia, né, que é o osso da perna. É muito comum em esportes de salto, com piso rígido ou excesso, né? Então é muito comum em corredores, muito comum em jogadores de vôlei. Quem teve isso na seleção brasileira de vôlei, que até foi orientado a parar de jogar vôlei, foi o Giba, né? E ele precisou operar, ele se reabilitou e voltou a ser melhor do mundo. Então ele sofreu com isso também. Então, quando você falou que fez a transição para pro vôlei de areia, por que você melhorou? Pela rigidez do solo. Não é que você deixou de saltar. Só que na areia tem mais amortecimento. E você, por estar descalço, você tem mais propriocepção também. Você aterriza de uma forma mais funcional, digamos assim. Eu sinto, às vezes, mais firmeza, sabe? Que eu tô pisando direitinho Porque agora. você Não está tem aquela descalço. sensibilidade. Você está descalço. Às vezes o tênis atrapalha, tá? Então a canelite se dá por excesso de esforço físico na região da perna. O nosso osso, muitos acham que é uma estrutura física que não tem remodelação, né? Que é uma estrutura linear. E não é. A nossa estrutura óssea hoje, por exemplo, daqui a 1 ano vai ser totalmente remodelada. Não vai ser mais a mesma estrutura óssea que você tem Sério? hoje. A gente está em constante remodelação. A gente perde osso e ganha osso. Nossa, que interessante, eu não sabia dessa. Isso. E aí, na canelite... Legal, né? E aí, na canelite, começa a ter uma dificuldade nesse processo de equilíbrio, nessa homeostase. Então, você começa a ter uma demanda funcional muito alta, começa a gerar um estresse mecânico naquela área, e a capacidade de formar osso ali começa a ficar prejudicada. Com isso, você começa a ter, primeiro, uma inflamação, depois começa a ter edema ósseo, e se não tratada, vira uma fratura por estresse. São os processos, estágios da canelite. Ainda bem que eu Então a gente pode ter a canelite, pode ter estágios da canelite, e o estágio mais avançado seria uma fratura. Mas por ela estresse. é totalmente tratável, né? É tratável, mas precisa da consciência do atleta, né, da pessoa, a ou parar ou diminuir aquela causa mecânica que está levando ele à canelite. Eu era aquela pessoa 880, né? Eu comecei sem praticar atividade física e depois eu ia pra academia. Eu comecei, na verdade, a treinar academia específico pra vôlei.
para fortalecer, né? Para ter mais impulso. Eu treinava na academia, eu achei muito legal isso. E aí, só que na hora que eu passei pro vôlei de areia, o ombro também foi indo com Deus, Mas eu acho que isso é normal em todos os esportes, né? Se você for muito intenso. Exatamente. Toda demanda funcional acima do fisiológico começa a fazer com que você tenha um desequilíbrio físico. E a gente, na medicina do esporte, a gente trata e acompanha essas patologias através do exame físico e também através de exames laboratoriais. Então, por exemplo, na canelite, quais são alguns marcadores que a gente pode solicitar para ver a evolução dessa canelite, se está indo bem ou se não está indo bem? A gente pode solicitar um hemograma simples, tá? A gente vê como é que estão as hemácias desse paciente, ver como é que estão o hematócrito, a hemoglobina, para ver se o paciente não está com nenhuma anemia, se não está com nenhuma deficiência de ferro, de vitamina B12. A gente pode pedir uma CPK para ver o grau de lesão muscular e óssea que esse treino está gerando no paciente e ver essa CPK diminuindo. CPK é a creatinina fosfoquinase. Né? Qual que seria o papel dela aí nessa avaliação? Normalmente, os pacientes com canelite têm uma CPK acima de 1000. Então, a gente vê uma CPK alta e conforme a gente vai tratando, a gente vê a redução desse padrão. O padrão é 1000. Não, o valor de referência de CPK geralmente é 200, é mais 180, baixo. É mais baixo. Porém, os pacientes que fazem atividade física regulares, fazem sinalização celular, então é normal a gente encontrar em atletas um valor já maior do que o valor de referência. Entendi. E eu vou aproveitar um gancho nessa tua fala, desculpa cortar rapidinho, porque assim, às vezes tem algumas indicações para você fazer os exames laboratoriais, mas se tratando de uma especialidade como a sua, que quer avaliar aquele indivíduo que está praticando esporte, que está praticando uma atividade física às vezes de alto rendimento, de alto impacto, e aí vem a orientação, você não pode fazer os exames laboratoriais se tiver feito atividade física. Isso funciona? Como é que é isso na prática da medicina do esporte? É interessante que o paciente realmente esteja em repouso ou que você quer que ele faça aqueles exames logo após a atividade física para avaliar alguma condição específica dele? Perfeito. Essa dúvida é muito legal porque em 100% dos meus pacientes eu faço essa orientação. Eu falo assim, olha, no momento do exame, o rapaz que vai fazer a coleta vai perguntar para você, faz 3 dias que você não faz nenhum tipo de atividade física. Na hora, oriento, fala que faz 3 dias, só que eu quero que você treine no dia para ver como que a sua sinalização celular, como que o treino interfere no seu metabolismo para que eu entenda o que está dando certo, o que a gente precisa corrigir. Então eu espero encontrar uma TGO aumentada, eu espero encontrar uma TGP aumentada, uma CPK aumentada, uma fosfatase alcalina aumentada. Eu quero ver como que o treino repercute na carga interna desse paciente. Para ver a dosagem do treino, ver se ele está treinando demais, no tanto certo, ou se o treino está sendo insuficiente. Um cara que treinou hoje, fez os exames dele todos certinho, todos dentro do valor de referência. No outro dia, tem alguma coisa errada aí. Cara, seu treino tá ruim. Você precisa treinar mais forte. O treino que você acha que está sendo suficiente, está sendo bom, infelizmente, não gera sinalização para o seu corpo. Você precisa dar uma intensificada a mais. Sim. Pessoal, TGO e TGP são transaminases principalmente hepáticas, mas elas estão aonde também? Músculo. No músculo. Então não se assuste. Se você é um praticante de atividade física, faz esses exames e às vezes você encontra ele alterado, cuidado. Não pode ser nada com relação ao seu fígado, pode ser apenas pela atividade física. Evitem pesquisar coisas no Google, galera. Exatamente. Ninguém está morrendo. Consulte seu médico. Isso é engraçado frisar, porque às vezes o paciente abre os exames e vê, né, essas alterações. E aí hoje já tem Google, tem chat GPT, o cara coloca lá. Infelizmente, às vezes até alguns médicos. Eu já vi até o cara, nossa, eu tô com câncer de fígado, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? O outro, não, eu tô com hepatite. Gente, não vou mentir que eu já fui essa pessoa. Você sabe o que eu já ouvi? Ó, esse médico tá mandando você tomar muito whey. Isso é culpa do whey. Pô, nada a ver, né, cara? Acontece. Mas ó, eu vou fazer uma outra pergunta agora de uma provocação mais conceitual, né? Genética nos define? Assim, você tem um padrão familiar de obesidade, aí às vezes a pessoa chega assim, não, mas toda a minha família é assim. Sempre ou nós somos disso. Assim, uma mistura de
da nossa genética com o produto do meio onde a gente se insere, do nosso ecossistema que a gente está ali? Como é que isso é? Eu acredito que é uma mistura, né? A genética interfere sim, né? Nós temos o biotipo, nós temos a nossa cadeia genética que foi traçada e isso não tem como nós mudarmos. Agora, o que eu costumo focar muito com os meus pacientes é que nós não somos reféns da nossa genética. Isso. Então, não é porque meu pai teve infarto, não é porque meu pai tem hipertensão, tem diabetes, que é uma sentença que eu vou ter também. O meu estilo de vida pode mudar o meu fenótipo, isso. Exatamente. Pode fazer com que eu não desenvolva uma diabetes, eu não desenvolva uma hipertensão, eu não tenha nenhum problema cardiovascular. Isso é super importante, cara, porque na medicina esportiva é uma medicina que eu considero preventiva. Foco muito em medicina esportiva /preventiva. Por quê? Eu trato muito meus pacientes com olho clínico já nos exames, pensando em qual o potencial de doença que ele pode adquirir ao longo da vida. Então eu já começo a fazer algumas intervenções, seja através do esporte, seja através da suplementação, para que isso não ocorra, isso desde cedo. Isso é interessante porque, assim, quando a gente pensa do ponto de vista genético, né, você pode ter predisposição genética a lesões, a doenças cardiovasculares, a doenças metabólicas. Só que, como a gente falou, isso é um produto também do meio. Então, às vezes, a sua genética não necessariamente lhe define. Você tem um genótipo. O genótipo é aquela sopinha de letrinha lá que compõe o nosso DNA. Você nasceu com isso. Você nasceu com isso, mas nem sempre esse genótipo vai expressar um fenótipo. E aí você consegue mudar. E é um paradoxo, porque às vezes as pessoas não têm nenhum genótipo, não têm nenhuma predisposição à doença, mas acabam adoecendo muito mais até do que quem tem a predisposição genética, né? E aí, assim, na sua avaliação, tem alguma forma que você faz algum tipo de análise de predisposição para lesões, para doenças? Pegar aquele histórico familiar, familiar. Tua avó, tem o quê? Teu pai, tio de não sei aonde. Tem toda essa... Além da anamnese, né, que é a história que a gente colhe do paciente, existem alguns marcadores laboratoriais que a gente pode já também traçar o rumo da nossa conduta. E hoje existem os exames genéticos, né? Que mapeiam toda a probabilidade, né, as chances de você desenvolver determinadas doenças. Então hoje, cada vez mais a individualização da medicina. Com esses exames genéticos, a gente pode perfeitamente saber se o paciente, sei lá, tem predisposição para ter uma doença cardiovascular, uma doença neurodegenerativa e através disso, fazer com que toda a vida funcional desse paciente seja orientada para diminuir ao máximo a manifestação dessa genética dele. Isso é legal, e a gente, quando percebeu isso lá em 2016, quando nós, de forma pioneira, desenvolvemos os nossos primeiros testes por biologia molecular para estudar a genética humana, fomos o primeiro laboratório a disponibilizar esses testes aqui no Maranhão, e hoje nossa área assim, ampliou significativamente. Hoje a gente atende várias especialidades, mas uma coisa muito interessante é essa: você ter na sua mão uma ferramenta de um exame tão valiosa, né? Tão valiosa que lhe dá informações sobre o genótipo do paciente. Você pode fazer um painel genético hoje para definir qual é o melhor perfil nutricional para aquele paciente, se ele tem uma predisposição para doenças metabólicas, para lesão muscular, para lesão de tendão. Muito hábil de entrega, né, E Rossi? um tempo, assim, muito hábil de entrega, né? A maioria, 95% dos nossos exames são entregues em 24 horas, ou às vezes até menos, né? Exceção a alguns painéis mais elaborados de genômica que você precisa de um tempo maior de análise. Eu acho que o tempo também de resposta é importantíssimo, né? Principalmente alguém que está naquela situação de urgência, esse tempo é essencial. É essencial. O que eu acho muito legal também nesses testes é o que você falou, né? O perfil nutricional. Então, através desses testes, por exemplo, comer banana é saudável, mas pode ser que para mim não. Sim. Né? E esses testes dão a individualidade. O que faz bem para a minha microbiota, o que faz bem para o meu metabolismo. E aí, com isso, a gente tem mais precisão numa prescrição. Essa área, para quem tiver curiosidade, chama-se nutrigenética ou nutrigenômica, né? A mesma coisa para farmacogenética ou farmacogenômica. Às vezes você pode tomar um paracetamol, por exemplo, e não ter nenhuma consequência na dose padrão que todo mundo toma. Mas vai ter um indivíduo que, se ele tomar um paracetamol na mesma dose padrão de todo mundo,
ele pode ter um efeito mais tóxico, pode ter uma toxicidade maior, porque o metabolismo dele para o paracetamol é diferente do da maioria da população. Ele é aquele 1% da bula que ele acontece. É aquele 1%. Que acontece eu vou puxar a sardinha pro meu lado. O Ozempic da vida. Exatamente. O Ozempic da vida tem gente que toma, nossa, esse remédio aqui é de Deus. Isso aqui, pô... A 8ª maravilha do mundo, né? Tem gente que toma, você quer me matar, doutor. Exatamente. O negócio é terrível. Eu não consigo, não consigo parar nada no meu estômago, tudo eu vomito, tudo eu passo mal, tudo... Então, assim, é individualidade. Individualidade. E falando em individualidade, vamos colocar um pouquinho de tensão nesse negócio? Tu vai fazer aquela pergunta? Eu vou fazer aquela pergunta. Eu acho que faz, eu acho que faz. Eu acho que tá na hora da gente fazer. Acho que tá na hora de fazer. Doutor Tiago, hoje a gente sabe que as pessoas estão muito imersas numa cultura de imediatismo, né? E, assim, a gente poderia passar 1 hora discorrendo sobre esse assunto, mas o nosso tempo já está quase esgotado e eu quero deixar essa pergunta para o final. Muitas pessoas buscam efeitos imediatos, apelando para medicações, hormônios, esteroides, suplementações aleatórias que o amigo usou e se deu bem, eu vou usar também. E a prática de uso de hormônios, principalmente os hormônios esteroides, é para todo mundo. Todo mundo vai se beneficiar, todo mundo vai ganhar massa muscular, todo mundo vai acelerar a perda de peso, principalmente mulheres, homens. Como é que tá essa prática na sua vivência? Aquela pessoa que postou no story do Instagram que tá usando aquela coisinha, né? Continuando sendo suco. polêmica, né? Continuando o polêmico. Posta ali, usa também, amigo, tá aqui, é muito bom, vamos usar junto. Isso infelizmente é uma realidade, né, da nossa sociedade. Hoje, eu sou um cara que eu frequento academia, hoje é praticamente 100% das pessoas que começam a treinar, já começam a fazer uso de esteroides. Eles associam o resultado a qualquer preço. Quero começar a academia hoje, amanhã eu tô já bombada. Forte. Já quer ficar, sei lá, maior do que você, maior do que o colega. Isso é a sociedade que a gente vive, é uma realidade. Eu, como médico do esporte, o que eu faço? Eu procuro mostrar para o meu paciente que a gente precisa pensar em recompensa sempre a médio e longo prazo. Não existe almoço grátis. Quanto mais resultado você tem a curto prazo, pode ter certeza que vai ser às custas da sua saúde. Isso, uma hora a conta vai chegar, né? Geralmente quem faz uso, né, quem começa, são as pessoas um pouco mais novas. Que enquanto ela tem a casa dos 20, 30 anos, pode ser que não aconteça nada grave com ela, né? No máximo uma espinha, cair cabelo, engrossar a voz, mas nada muito sério. A partir do momento que isso começa a ser uso crônico, o metabolismo dessa pessoa começa a se modificar, a genética dela começa a se modificar. Com isso vai acontecer algumas outras coisas que podem prejudicar seriamente a sua saúde. Então eu, como médico do esporte, eu sempre oriento o paciente a pensar sempre a médio e longo prazo. O que faz sentido para a minha saúde? Como você disse no começo, a gente é o que a gente faz de rotina. Então a gente tem que usar o esporte não para estética, não a fins de beleza, não a fins para ostentar um físico que na verdade está sendo ilusório ali, só enquanto ela usa o esteroide. Ela tem que entender que o esporte precisa fazer sentido para a vida dela, para que aí sim ela melhore o seu físico às custas de saúde. Entendeu? A relação é inversa. E acho que também não viver à base de rede social. Claro. Comparação. É entender que você é um ser único e você precisa estar melhorando consigo mesmo. Exatamente. E não se comparando com o próximo, né? Eu acho que o grande problema das pessoas é isso, é que a rede social você está sempre em busca de algo que talvez não seja plausível para você. Eu vou falar, por exemplo, próprio. Eu sempre fui um cara que eu gostava dos filmes da nossa época, né? Schwarzenegger, Van Damme, eu sou fã deles. E nem por isso eu quero ser eles. Exatamente. Existe uma dificuldade de separar a realidade do universo virtual, né? Da coisa que não é real. Sim. Às vezes a internet está aí vendendo muita coisa e as pessoas estão comprando sem nenhum julgamento crítico. Você sabe uma coisa que é muito legal? Às vezes chega uma menina e fala assim, eu quero ficar igual essa menina aqui. Só que essa menina aqui, ela passa comigo também. Eu falo, deixa eu te falar uma coisa. Essa menina que você tá falando aqui, ela faz acompanhamento comigo. Ela não é nada disso. Essa foto aqui, ela, sei lá, enxugou a barriga, ela marcou aqui e tal. Tem uma lipozinha bem ali. Ela, na real, ela não é isso daqui. Ela, na verdade, é pior que você. Exatamente. Só que você tá querendo comparar ela, uma versão Photoshop dela, uma coisa que não existe. Exatamente. Então é surreal. Ingrid, a gente ficaria tranquilamente aqui... conversando horas e horas. Horas e horas. Tô me sentindo muito O à que vontade. você achou do papo?
Maravilhoso. Eu acho que eu aprendi muita coisa mesmo. Gente, eu não sou da área da saúde, então assim, é maravilhoso estar aqui e aprender cada vez mais. Não sei vocês aí de casa, mas eu aqui estou me sentindo muito bem. CedroCast. Onde a sua saúde é a nossa conversa. Tiagão, cara, queria super agradecer sua participação. Queria que você falasse um pouco dos seus contatos, onde que o nosso público pode te encontrar, se tem uma clínica, se tem um local de atendimento. Fala um pouco pra gente, deixa aí o seu arroba, o seu contato, para que as pessoas possam buscar um profissional de excelência na nossa cidade. Bom, obrigado pelo convite. Para mim foi um super prazer estar aqui participando, tendo a honra, né, de participar do primeiro CedroCast. Isso aí. Exatamente. E para quem quiser saber mais, né, sobre a medicina do esporte, entender o papel do esporte na nossa vida, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente tem bastante atividade nas nossas redes sociais, né? A minha é Dr. Menescal, da clínica onde eu atendo, a Clínica Performe. E vai ser um prazer tê-los lá conosco, né? Compartilhando um pouquinho de conhecimento da nossa rotina do dia a dia. E quem quiser mais informações e tiver curiosidade de saber mais sobre essa especialidade, vai ser muito bem-vindo lá conosco também. Pessoal, e assim, Thiago vai ser figura presente aqui nos próximos episódios. Aí a gente vai falar de... figurinha repetida muito boa. Com certeza, não tenha dúvida disso. Então, pessoal, é isso. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Deixo aqui o meu agradecimento. E a Ingrid vai encerrar o nosso primeiro podcast. Vou dar essa missão para ela, né? Que é uma missão... Não é uma missão impossível, mas é uma missão. Então, Ingrid, por favor. Muito obrigado, pessoal. Gente, muito obrigado por ter nos assistido até aqui. Siga-nos nas nossas redes sociais, @Laboratório Cedro. E também queria agradecer a 98 Records, né? Esse estúdio aqui que a gente está maravilhoso. Muito obrigada. E esperem... Estrutura fenomenal. É isso aí. E esperem os próximos episódios que estaremos aí com vocês. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.